Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Daiane Macelai, estou presidente da Associação de Professores Especialistas de Balneário Camboriú. E hoje nós viemos aqui experimentar esse canal, conversar um pouquinho sobre o projeto de lei do BCPrev. Para falar sobre esse assunto, está comigo aqui o administrador escolar Will Filho e o professor Marcos Antônio. E a partir desse movimento aqui com essas pessoas que vocês acho que já conhecem, nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação que tem ocorrido aí nesse começo de ano, algumas alterações da administração pública e, especialmente hoje, o foco é BCPrev. Professor Will, me diz um pouquinho aí, conta pra gente como que iniciou a situação aí reveladora de alterações do BCPrev. Então, oi para todo mundo que está assistindo a gente. Fomos pegos de surpresa, né, professora? Porque foi uma lei que foi para casa, foi para a Câmara dos Vereadores numa sexta-feira para ser votada na segunda-feira. E a gente se predispôs pela ProBC a estudar essas leis, né? Aí a gente entrou em contato um com o outro, eu, o professor Marcos, e começamos a estudar esse final de semana e convidamos outros professores também para que fizessem o mesmo. Então a gente passou sexta-noite, sábado o dia todo, domingo, estudando essa lei. Nesse meio tempo, resolvemos emitir uma nota pública repudiando essa lei e da forma que ela estava sendo posta naquele momento. Porque não sabíamos o tamanho da situação que o BCPrev se encontra, né? Certo. E aí reverberou, ela chamou a atenção de muita gente e chegou na segunda-feira de manhã, né, fomos convidados a participar de uma reunião no gabinete. Associação de Professores. Associação de Professores. Chegamos lá naquele momento, a gente se encontrou com a prefeita Juliana Pavan, né? Fomos bem recebidos, inclusive. Estava a vereadora doutora Jade e a vereadora Cissa também já estavam lá. Estava o senhor Dom Kederman, que é o diretor-presidente do BCPrev, e também a secretária do sindicato, a professora Marisa. Naquele dia foi apresentado, né, tentaram, a professora, né, a vereadora Cissa tentou apresentar a emenda, mas sem sucesso, né, foi uma reunião tanto quanto conturbada, e, enfim, o problema na reunião, por ser conturbada e também a questão das chuvas, né? Uhum. Seria para regime de urgência a votação desse PL na segunda-feira, confere ou não? Seria votado na segunda-feira à tarde. Isso. E aí, o que aconteceu? E aí que foi, a gente trabalhou no movimento de falar com todos os vereadores. Enquanto o senhor estava na prefeitura, tinham pessoas na Câmara de Vereadores. Isso, exatamente. Da associação também. Isso. A associação estava atuando dessa maneira, né, em várias frentes. Enquanto a gente participava da reunião na Câmara de Vereadores, no gabinete da prefeita de manhã, para poder entender, né, quais seriam essas propostas de emendas. Certo. Outras professoras estavam conversando, entrando em contato, indo em loco, visitando todos os vereadores possíveis. Certo. E aí que culminou na segunda noite, né? Foi tirado de pauta, né? Certo. A gente conseguiu fazer que essa PL tivesse sido saído de votação e a gente conseguiu um respiro. Certo. E aí a gente começou a movimentar mais uma vez, né? Propor, conversar, chamar vereador, trazer alguns dados importantes, até que o professor Marcos logo vai trazer para nós, para poder dialogar, debater. Então, assim, a gente acredita que através do diálogo a gente consegue bastante coisa, né? Sim. Bom, pelo que estou entendendo, na verdade, tipo, que o movimento quis e quer desde o início é entender o que está acontecendo, né? Há um conselho do BCPrev, né, que acompanha essas evoluções da questão financeira ou a saúde fiscal do BCPrev, certo? Tem um conselho. Esse conselho, existem algumas pessoas que participam desse conselho, pessoas que são ligadas ao público, e uma das pessoas, um dos representantes uma das pessoas que tem cadeira é o sindicato. Certo. E que durante o ano eles tiveram reuniões regulares, certo, né, e debatendo o assunto
Então, eu vou falar agora como servidor, a gente não sabia o tamanho desse problema, né? Eu não sei por que a gente não teve essas informações, Certo. né? Do órgão que seria responsável de passar essas informações para nós, porque a prefeitura passava informação, Certo. mas não estava chegando nos servidores, né? Certo. Então, hoje a gente até propõe, inclusive, né, para a prefeitura, para a prefeita, que coloque associações de classe trabalhadora nessas reuniões, né, que cedam uma cadeira para que todos realmente possam saber. Porque às vezes a gente acaba falando a gente acaba batendo, por exemplo, né, entre aspas, numa pessoa e a pessoa acha, né, no caso a gente vai bater na prefeitura, mas a prefeitura fez a parte dela, né? Sim. Então é importante que quanto mais democrático, quanto mais acesso, mais transparente, menos problemas a gente vai ter. Certo. Então, assim, só para entender, Will, ano passado, essas deliberações e construções a partir da saúde fiscal do BCPrev já eram de conhecimento do órgão sindical. Sim. E o órgão sindical não fez essa repasse de informações para os servidores, correto? Correto. A partir do momento que esse PL entra para a Câmara de Vereadores, né, o órgão sindical ele já tinha conhecimento desse movimento que ia acontecer. Tanto que acho que até o secretário Dão, ele argumenta isso. Ele fala que é de conhecimento do órgão sindical. Confere? Isso acontece nessa reunião, né? Foi uma reunião bem reveladora para todos ali, né? Certo. E o diretor-presidente, na ocasião, ele fala que, né? Ele é muito aberto e muito franco naquilo que ele fala, né? Vocês estavam cientes, né? Ele fala para a secretária, né? Vocês estavam cientes da situação e vocês concordaram com a situação. Certo. Essa comunicação houve um pequeno ruído, vamos dizer assim, né? Eu acredito que teve um gap ali que não foi repassado aos servidores. Certo, né? certo. E a gente, aí, acompanhando a evolução dos fatos, a gente percebe que a ProABC, aí nós chamamos uma assembleia, né? Nós convocamos os nossos associados e os não associados também a participar e construir, e entender e construir um diálogo a partir disso, né, do que está acontecendo. Nós conseguimos esse respiro, né? No dia posterior, o órgão sindical também chama uma assembleia, né? E aí, nessa assembleia, a participação... Isso, é uma assembleia atípica, né? Falando como servidor, agora eu tô falando como servidor, né? Como sindicalizado. É uma assembleia típica porque quem tem o microfone na mão é o patrão, né? Inusitado. É inusitado. É ruim e não é ruim? Não é essa questão, mas é inusitado. Então a gente tem ali a presença do diretor-presidente na reunião da assembleia do sindicato, explicando a situação do BCPrev, né? Anteriormente a essa apresentação, a gente teve a presença do secretário Ari Souza, explicando a situação do Funservi, que foi aprovado em assembleia, e também esse mesmo órgão, né, o sindicato, ele tem reuniões regulares no conselho do Funservi, que também sabia de toda a situação do Funservi, da saúde do Funservi, né? E aí, isso foi nos passado nessa assembleia. O tamanho dos problemas, os valores, toda uma situação. Nessa assembleia foi cerca de 50 pessoas, eu acho, né? De todos os servidores da prefeitura. Todos os servidores. Mas no momento da votação, o patronal já não estava mais dentro da reunião, né? Eles saíram antes da votação. Antes de você contar pra gente, Will, o final do que foi deliberado ali na Assembleia do BCPrev, aliás, do SEBEC sobre o BCPrev, professor Marcos, você consegue contar pra gente um pouquinho, já que você estudou, eu sei que tu mergulhou nessa legislação aí, conta pra gente do que se trata isso? O que está acontecendo com o BCPrev? Eu vou retornar um pouquinho até para complementar o que o Will estava falando desse processo, como aconteceu, porque o Will participou da reunião e eu não estava presente nesse momento. Eu fiquei... Sim, na verdade a ProABC ela criou vários grupos de trabalho em 2 dias e, na verdade, a gente analisou, eu não lembro se foi ao certo 27, 28 ou 31 projetos de lei que foram encaminhados de sexta-feira para segunda. Nós nos debruçamos sobre todos. Claro que a gente não ia ter braço, né, para dar conta de tudo, né, até porque a associação trabalha, né, o nosso trabalho é totalmente voluntário, né, a gente vai mirar naqueles pontos que são de nosso interesse, mas teve vários projetos polêmicos, né, na mesma sessão foi votada a questão
da planta De Genérico. de valores Isso. ali, né? O reajuste da planta. Tinha outros projetos também que nós conseguimos barrar, não foi somente esse, né? Se a gente pegar, por exemplo, o projeto de lei 31, ele levantava ali como que seria feito o reajuste do IPTU na cidade. Não sei se o Will lembra. E aí ele dizia quais são os índices que seriam utilizados para fazer esse reajuste. E aí tinha ali, né, o GPM, o IPCA, os índices que são tradicionalmente usados, e entre eles estava o reajuste do piso do magistério. Então imagina só, nem é um índice, né? Sim. Então existia uma proposta de usar o piso dos professores como índice de reajuste do IPTU da cidade, né? Uma coisa assim, tipo... Não, aumentou, sei lá, 20% ou 10%, depende do piso nacional, foi porque a gente tem que aumentar o salário dos professores. Então, obviamente, a gente não podia aceitar essa proposta. A gente também foi à Câmara de Vereadores conversar com os vereadores, que isso não tinha cabimento, né? Então, foram várias propostas. Isso não passou, né, professor? Isso não passou, isso foi retirado de pauta. Certo. Então não foi só Funservir e BCPrev, na verdade foram várias frentes que a gente teve que analisar e nós não somos profissionais dessas áreas, a gente trabalha no magistério e a gente teve que fazer supletivo no final de semana de muita coisa ali para tentar entender, né, esse movimento, o que estava acontecendo. E nesse sentido a gente teve que estudar muita coisa. Enquanto o Will estava lá na reunião e já tinha um grupo de professores na Câmara de Vereadores, então já estávamos atuando em 3 frentes, né? Gente lendo os projetos, tentando entender. Gente na Câmara de Vereador falando daquelas informações que a gente conseguiu conversando com os vereadores, o que a ProBC entende como equivocado nos projetos. E o pessoal trabalhando com o gabinete da prefeita, né? Já que foi chamado para conversar, para fazer esse diálogo também. Enquanto o Will estava lá conversando, a minha contribuição foi no sentido de ficar mais em cima dos projetos, lendo, né? E tentando entender o que estava acontecendo e para poder conversar, né? A gente ter uma base de diálogo com base em dados científicos, em evidência, em realidade, né? Fundamentada, saber o que estava acontecendo. Até porque eu acho estranho que no ano passado eu estive na audiência pública sobre o BCPrev. O que foi nos apresentado até então é que a saúde financeira do BCPrev estava ok, estava tudo bem. E aí, no começo do ano, a gente descobre que, na verdade, o BCPrev não estava bem. Existe a questão do cálculo atuarial, que é feito, mas, assim, de todas as informações que a gente já teve, não existe hoje plano de previdência no Brasil que, olhando o cálculo atuarial, ele vai conseguir se manter no longo prazo. Isso é uma característica, né, dos planos de previdência. O que é, professor, cálculo autorial? Eles vão levar em consideração quanto que é arrecadado, quanto que o plano tem de receita dele para fazer a aplicação financeira, fazer esse dinheiro render em bolsa de valores, em tesouro direto, e qual a expectativa de recebimento no futuro, vai comparar isso com o número de benefícios que ele vai ter que prestar, né? Certo. Vai levar em consideração a expectativa de vida, né? Porque hoje em dia a longevidade, na verdade, vai levar em consideração o aumento ou diminuição da população, a questão da taxa de fecundidade. Vai levar tudo isso em consideração. É um cálculo bastante complexo, são empresas especializadíssimas que fazem esse tipo de serviço, sempre é licitado. Certo. É feito, se eu não me engano, 2 vezes por ano em Balneário Camboriú, esse cálculo. E com base nesse cálculo é que o fundo pode... ele tem uma nota de avaliação que ele pode colocar mais ou menos dinheiro aplicado. Avaliam se o dinheiro que vai ser investido vai conseguir dar conta de quem vai se aposentar daqui para frente. Resumo é isso. Exatamente. Só que esses dados nunca foram apresentados para a gente. Certo. Né? A gente tem audiência pública lá, mas esse dado específico desse ano que o BCPrev está em situação complicada, a gente não teve acesso. Quais foram os pontos chaves, Marcos, que havia porque a prefeita retirou de pauta definitivamente esse PL, mas o que trazia especificamente que é tão frágil para a nossa discussão aqui hoje? Eu separei numa série de fatores, né? Primeiro, eu considero que ele não daria certo porque ele é ideológico, ele não é baseado em dados, né? A gente não tem os dados para verificar a forma como esses dados são colocados, qual é o peso que cada elemento tem nessa equação, a gente não tem como verificar isso. Então, fica difícil para a gente fazer uma defesa se ele é ou não necessário. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que a gente elencou naquele momento é
qual era a urgência de votar esse processo agora. Porque a gente sabe que o BCPrev não vai quebrar nem em 20 dias, nem em 20 meses. Bem diferente da situação do Funservice. Então, por que a urgência? Tanto não era urgente que o projeto apresentado excluía a maior parte dos servidores que estão na ativa hoje. Então, nem ia atingir. A gente estava lá lutando, por exemplo, a professora Daiane, o professor Marcos, mas pelas alterações que tinha no projeto de lei, a gente não seria atingido. Porque era só para quem é a partir Só de 13 de novembro de 2019. Publicação da lei. publicação da reforma da Previdência. Então, ia pegar um número, hoje, sim, 1/3 dos servidores. Certo. Né? E pelo levantamento que a gente acabou realizando, a gente percebeu que os problemas do BCPrev eles têm mais relação com a lei de responsabilidade fiscal do que com o BCPrev em si mesmo. Né? É uma questão que a gente vai colocar ali depois de forma mais didática, assim, a gente vai ilustrar bem por que a gente tem essa posição, né? Baseado nos dados que eu tenho acesso, por que eu acredito nessa proposição. Características principais, então, da proposta de lei complementar 04 de 2025, né? Ela vai alterar a lei 2421, que é de 2004, que é o Estatuto do BCPrev. Essa lei ela tem 115 artigos, o Estatuto do BCPrev hoje. A proposta de lei complementar, ela tenta alterar ou acrescentar alguns elementos ali em 36 desses 115 artigos. Certo. A gente não vai ter, evidentemente, como conversar um por um, então a gente separou os que a gente considera que são destaques, né? Os destaques seriam o artigo 63, o artigo 65, o artigo 66 e o 90, tá? O artigo 63, ele tem bastante a ver com os novos tempos, né? Tem gente que quer trabalhar até morrer, pelo jeito. Então, ele muda, por exemplo, a aposentadoria compulsória, ela altera de 70 anos, que é o que a gente tem hoje, para 75 anos. Então, a pessoa só vai ser retirada do serviço público. Seria, né? Se esse projeto continuasse em pauta, né? A partir de 75 anos. Ali, ele já faz aquela primeira indicação que ele vai mudar a forma de calcular o teu benefício. Ali ele já coloca, né? Quem entrou de 12 de novembro de 2019 para frente, já seria feito um cálculo diferente. A gente vai retornar a essa questão. O artigo 65, todo mundo, né? É questão da contra-reforma previdenciária mesmo. É aumento da idade mínima para se aposentar. Isso aconteceria só sobre os novos servidores. A partir de 2019. A partir de 2019, isso. Que é o corte que eles fazem ali no projeto de lei. Certo. Então, para o homem, passaria de 60 para 63 anos. E para as mulheres, dos atuais 55 para 60 anos. Então, perceba que para os homens aumenta 3 anos, para as mulheres aumenta 5 anos. Então, aqui já temos, né, alguns pontos para discutir. Por exemplo, ou se acredita que os homens hoje evoluíram muito, e agora eles chegam em casa e tomam uma parte do trabalho doméstico como deles. Então, agora eles estão fazendo uma parte do trabalho e, por isso, né, com essa diminuição da carga horária das mulheres, elas teriam que trabalhar mais. Tem aquela questão... eles sempre vão levar a discussão para a questão da longevidade, né? A gente é do tempo da expectativa de vida, eu vou chamar de expectativa de vida, tá? Tá bom. Então, sempre vão levar em consideração que as mulheres vivem mais, estatisticamente, então aumentaram mais por causa disso. Certo. Só que eles... Ou eles consideram que os homens agora estão ajudando, evoluíram muito, ou estão desconsiderando totalmente a questão que as mulheres têm dupla jornada de trabalho. Certo. Então, já esse seria um primeiro ponto que a gente teria que discutir. Por que dessa diferença, disparidade entre o aumento entre homens e mulheres? O tempo de contribuição permanece o mesmo para os dois, 35 anos para homens, 30 para as mulheres. E aí a gente tem que levar em consideração para o magistério, que o magistério, né, devido à especificidade da sua função, se reduz em 5 anos as duas coisas, né? Tanto a idade mínima quanto o tempo de contribuição. Então, para os homens seria 58 anos e 30 de contribuição. Para as mulheres, 55 anos de idade e 25 de contribuição. Então, para o magistério especificamente. Certo. O artigo 66, eles acrescentam lá alguns elementos. Hoje a gente tem só o 66, passa a ter o 66C. E aí ele mantém a regra atual para quem entrou até 11 de novembro de 2019. Então, para todos os servidores que entraram até 11 de novembro de 2019, essas alterações não atingiriam. Professor Marcos, eu acho que, penso que nessa tua fala a gente tem que fazer um corte importante, né? Quando há uma fala de um gestor e que ele pergunta numa reunião, quem aqui entrou depois de 2019?
né, Will? E aí poucas pessoas se manifestam, porque poucas pessoas puderam ir à Assembleia, enfim. E daí ele diz, não, gente, então não se preocupem, não é com vocês. É uma fala problemática, no mínimo problemática, porque a gente sabe que para elevar o índice de vida de uma cidade como Balneário Camboriú, com o lastro que Balneário Camboriú tem e a prospecção de Balneário através da mídia, do mundo, né? É uma cidade que consegue ter 2 transatlânticos na beira da praia. É uma vitrine para o mundo. Então, se você não considerar que daqui a 2, 3, 10 anos vai estar chegando servidor público, para manter esse ritmo, né? Para manter essa qualidade, porque Balneário Camboriú, né? Todo mundo compara ela com vários lugares do mundo, inclusive Dubai, né? E o nível de segurança de Balneário Camboriú é muito bom. A gente tem, né? Balneário Camboriú é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, claro, de se ver. Mas para isso a gente tem muito servidor trabalhando. Desde do servidor que está lá plantando a florzinha para deixar aquele canteiro mais bonito, quanto aquela professora que está com 30 crianças na sala de aula, né? Para que esses pais possam lá trabalhar, plantar flores, ir para construção civil, enfim, né? Então, é uma coisa que não vai deixar de existir em Balneário Camboriú, se tratando de serviço público, o servidor. Certo. Então, se eu não considerar que eu quero ter valorização, respeito e uma aposentadoria digna para esse servidor que ainda não veio, é complicado. No mínimo, é uma fala complicada, né? E aqui entra o artigo 90, né? Que eu considero aqui o artigo da maldade não anunciada, né? O artigo 90, o que ele faz? Ele muda a forma de cálculo do benefício dessas pessoas que entraram a partir de 12 de novembro. Então, hoje, como é que funciona? Hoje, eles usam o cálculo, né, feito a média aritmética das 80% maiores contribuições. Então, começo da carreira lá, 20% é excluído. Certo. E você pega 80% das maiores contribuições. Em cima dessa média é feito o benefício da pessoa que está pedindo aposentadoria hoje, né? A proposta era... A proposta é que a partir dessa data, então 12 de novembro, a média vai ser de 100% do período contributivo. Então tu vai pegar desde o teu menor, tu é obrigado a entrar, tem o estágio probatório, então tu pega o salário ali da graduação, sei que não importa se tu entra com mestrado. Tu vai receber como graduado único e exclusivamente. Sem triênio, sem uma série de coisas que a gente vai recebendo, vai conseguindo conquistar ao longo da carreira. Então, aquele salário base inicial, ele vai entrar no cálculo. Então, vai pegar 100% do período contributivo. Ou seja, qual que é a ideia, então, né? Imagina que o teu patrão lá, né? Quem está nos ouvindo aí não é do magistério. O teu patrão disse que vai aumentar o tempo que tu vai trabalhar. Então, agora tu só vai se aposentar com idade mais avançada. Uhum. Mas, em compensação, eu vou diminuir o valor da tua aposentadoria. Então, a compensação é receber menos. Sim. Né? Que eu acho extremamente problemático. E aí, nisso, eu considero a fala lá na Assembleia muito infeliz nesse sentido. Porque, assim, a preocupação é que a gente não aumente a contribuição dos servidores para não mexer no bolso agora. Nossa, então a maldade é muito maior. Tu vai esperar eu ficar idoso, não ter condições de lutar, sou eu que vou estar pedindo minha aposentadoria, vou estar sozinho, e quando eu chegar lá, tu vai dizer que eu vou receber menos. Então tu vai mexer no meu bolso exatamente no período da vida que eu mais preciso. Sim. Então eu acho a maldade bastante grande, assim. Então é uma coisa que a gente deveria discutir também. Esses são os elementos, assim, né? Características básicas. Tem outras coisas que são alteradas também, mas que não tem todo esse impacto, né? Certo. A partir daí, professor Marcos, a gente entende, bom, reiterando que esse projeto de lei ele foi retirado definitivamente de pauta, né? Houve uma fala ontem à tarde nas redes sociais da prefeita Juliana, onde ela coloca que não vai mais adiante nesse processo, mas o que nós temos que entender é o que está em jogo, né, para as próximas pessoas que vão estar aí. E em 2021, e aí tu vai me corrigir, professor Marcos, que é 2021, 2022, aumentou de uma hora para outra a nossa contribuição, que era de 11% para 14%. Uhum. A respeito disso, eu acho até que nós temos uma arte, não temos, Will? Tem, a gente tem. Vamos colocar ali. Para que quem está assistindo aí entenda melhor. Essa não é a primeira modificação que a gente vai ter na Previdência dos servidores. Na verdade, eu considero isso já o quarto ato, né, de modificação desde que foi votada a reforma da Previdência em nível nacional. Então, nós já tivemos algumas modificações nesse sentido aqui em Balneário Camboriú.
Passa essa tela também pra gente. A próxima. A próxima. Eu acho que é a primeira. Montamos mal. Não, essa no primeiro momento. Eu acho que é o primeiro slide lá, né? É o segundo slide. Segundo slide. Esse aí. Então, quais são os 3 atos, né, que eu, estudando esse assunto, consegui levantar? Primeiro, eu li a Lei Complementar 72 de 2021. Nisso foi o que aconteceu, que a Daiane falou, né? O pessoal reclamou aí do reajuste do IPTU, que ia aumentar 12,5%, ficou escalonado ao longo de 8 anos, 12,5% o máximo por ano, né? Para os servidores de Balneário Camboriú, aconteceu uma coisa bem mais pesada, assim. Em 2021, então, foi aprovada essa Lei 72 e entre os artigos que estão nela, ela aumentou a contribuição dos servidores municipais de 11% para 14%. Qual era o argumento? Que no futuro o BCPrev não teria como se manter, né? Tinha esses problemas de caixa, então precisava aumentar a arrecadação de quem está na ativa para poder cobrir os gastos de quem no futuro, quem estava aposentado, né? Lembrando que o nosso sistema, nosso sistema de previdência, quem está trabalhando hoje paga a previdência de quem trabalhou no passado. Então eu estou retribuindo aquelas pessoas que durante 30 anos da sua vida, 35 anos, trabalharam em prol de Balneário Camboriú, seja na saúde, na educação, certo. na segurança. Agora estou contribuindo, né? Estou agradecendo essas pessoas que trabalharam, que permitiram que eu tivesse essa formação que eu tenho hoje, né? Certo. Na educação, por exemplo. Quando a gente aumenta de 11% para 14% a contribuição dos servidores sobre todo o vencimento, não é só sobre o salário base, é sobre todo o conjunto, eu tive um aumento de 27,3% de um mês para o outro. A lei foi aprovada no mês seguinte eu estava pagando 14%. Que é esse aumento, só para deixar bem claro, né, para quem estiver acompanhando a gente, que esse aumento de 11% para 14%, esses 3%, ele equivale 27,3% em todo esse número. Isso. Tá? Isso. Então, e outra coisa que aconteceu também, essa contribuição dos servidores, ela era paritária, né? Então, os servidores contribuíam com 11%, a patronal, no caso, a prefeitura, contribuía com 22%. Quando nós passamos a 14%, não houve contrapartida da prefeitura. Então, o gasto maior ficou para os servidores, aumentou a contribuição dos servidores, e a gestão não aumentou sua parte, continuou em 22%. Nesse momento, deveria a administração passar para 28%. Se fosse manter a paridade. Porque se nós pagamos 14%, se fosse manter a paridade. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Manteve 22% e nós ampliamos para 14%. Para 14%. O problema, né, aí é onde eu digo, tem mais a ver com a lei de responsabilidade fiscal do que com os problemas do BCPrev em si. Então, hoje o Brasil está amarrado dentro de uma camisa de força. A lei de responsabilidade fiscal é do ano 2000. Uhum. Em muitos aspectos, ela trouxe vários avanços para a administração pública brasileira, né? Então, tinha prefeito, por exemplo, que deixava dívida para o sucessor, ele sabia que não ia ganhar a eleição, então certo. Se fazia uma bagunça toda, e isso atrapalhava, né, a gestão da máquina pública. Então, foi feita uma lei para sanar esse tipo de problema, só que ela é dos anos 2000. Aí, em 2016, se cria o teto de gastos. E aí, o teto de gastos a nível federal vai limitar a quantidade de recurso que vai ser enviada para os municípios. Fez isso durante 20 anos, independentemente de quanto aumentar a população, não quero saber, vai ficar contido e só vai aumentar a inflação. Uhum. Para dar prioridade para pagamento, né, de dívida pública, para quem atua no mercado financeiro. Então, o montante que vem da União para os municípios ficou limitado. Então, agora eu tenho um orçamento menor e esse orçamento menor está limitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma legislação anterior. Então, agora eu tenho menos dinheiro e eu já tinha as regras fixadas de como que eu podia gastar ele. Certo. Então, isso que eu falo, essas duas leis não casam. Então, a gente teve um avanço no momento e teve um retrocesso no seguinte. Certo. Para poder respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Esse foi o argumento utilizado. O que se faz na Lei Complementar 91 de 2022? Perceba que é um ano depois. Certo. Eles vão lá e para os novos servidores, que entrou a partir de 1º de janeiro de 2022, tira uma série de direitos que existiam para os funcionários já de carreira.
Triênio, licença-prêmio. Triênio, licença-prêmio, entre outras coisas. Diminui gratificação de função. A forma do cálculo de gratificação de função, que agora vai ser a partir do piso da categoria, seja ela qual for, se for segurança, se for saúde, se for educação. No caso da educação, isso pesa mais. Então, eles fizeram o primeiro ato, que aumentou a contribuição dos servidores, para aumentar a receita do BCPrev. Só que, na sequência, eles mexeram em outra coisa para garantir a lei de responsabilidade fiscal. Vamos gastar menos com funcionalismo. Certo. Só que isso diminuiu o salário de todos esses profissionais que entraram a partir de 1º de janeiro de 2022. Certo. Ora, se eu diminuir o salário dos novos servidores, automaticamente eu diminuo a contribuição ao BCPrev. Certo. Então, num primeiro momento, eu quis sanar a conta, aumentei a tributação, e no momento seguinte, para respeitar a lei de responsabilidade fiscal, eu diminuí a contribuição. Então, eu anulei uma coisa com a outra. Para piorar essa história, aí nós estamos falando de magistério, né? E que pode piorar, né? Sim, o magistério tem suas particularidades. A partir de 2022 também, aquela gestão deixou de pagar o piso do magistério. Então, nós tivemos ali em 2022 um reajuste do piso na ordem de 33%, que no ano anterior tinha sido 0%. Então, acumulou. Quando acumulou e veio a conta, veio 33%. Também era ano de eleição, tem algumas coisas a se considerar, né? Então, aumentaram 33%. A prefeitura repassou só o 10%. A partir dali, o magistério municipal deixou de receber o piso do magistério nacional. Pela primeira vez na história de Balneário Camboriú, isso é importante deixar registrado. Pela primeira vez. Né? Que a gente sabe que Balneário Camboriú é um fenômeno em arrecadação. É a segunda menor cidade do estado de Santa Catarina e tem uma das maiores arrecadações do Brasil, considerando, se não uma das, assim, ó, se não tiver entre as 10 primeiras em relação a tamanho e a arrecadação. A gente já passou de 2 bilhões por ano em arrecadação. E aí a gente chega nesse direito garantido na Lei 2 de 2015, né? Base do P1, piso magistério. Piso magistério. Eu sempre falo, né? Se Balneário Camboriú não tem condições de pagar o piso para o magistério, qual é o município do Brasil que tem? Exatamente. Sempre me pergunto. Sim. Então, qual foi o terceiro ato? Quando você não aumenta como deveria o magistério, acontece que o magistério é hoje o maior grupo dentro dos servidores. Algo em torno de 25% dos servidores hoje estão na pasta da educação. Eu não sei dizer se a massa salarial é equivalente a isso. Porque uma coisa é quantas pessoas têm, mas o salário delas for muito baixinho, né? Não vai ter uma massa salarial tão grande, né? Então, mas vamos fazer uma conta de maluco aqui. Vamos dizer que a arrecadação do BCPrev, 25% dessa arrecadação seja devida aos profissionais do magistério, que são 25% da folha. Certo. Então, se eu não pago o piso nacional para os professores, ou se eu pago um abono, qualquer coisa nesse sentido, eu diminuo 25% da arrecadação. Ela deveria ser de um montante, só que ela é menor porque eu estou deixando de seguir aquela lei e estou deixando de cumprir aquela lei. Qual é o argumento? Porque eu tenho que ficar dentro do regime prudencial da lei estabelecido pela fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal. Ninguém fala do teto de gasto, arcabouço fiscal, que diminui o investimento nas áreas sociais. Essa ninguém toca no assunto. Certo. Porque eu tenho que pagar juros da dívida. Certo. Né? Mas eu diminuo a arrecadação do BCPrev quando eu faço essas coisas. Então, perceba que num primeiro ato, a intenção era aumentar a arrecadação. Nos 2 atos seguintes, qual que é a intenção? Diminuir. Diminui, acaba diminuindo a receita. Professor Marcos, o senhor trouxe um exemplo prático para isso, né? Eu trouxe 2 exemplos práticos para mostrar como isso está acontecendo. Como nós temos hoje o que eu chamo de anomalia contábil dentro do magistério. Né? Certo. Vamos ver então o que temos de exemplo prático para contar para a gente aí. Tá. Eu separei aqui, eu fui no portal da transparência. Isso. Para quem não é do magistério, para quem não é que vai estar assistindo a gente de outro lugar, essa aqui é o portal de transparência da prefeitura, certo? Qualquer pessoa pode ir lá e ter acesso a essas informações. Isso aqui não é sigiloso. Confidencial, né? Isso aqui todo mundo sigiloso, pode acessar. E essa aqui é uma folha de pagamento. Exato. Nesse caso, de um servidor que é P1. O que é P1? É aquele servidor que entrou para o magistério quando ainda podia ter só o curso de magistério, né? Agora é cobrado no mínimo a graduação. Certo. E a pessoa fazia o nível médio, né? Com o magistério, e a pessoa virava professora depois, se fizesse concurso público, fosse aprovado, então poderia entrar. Ok.
Como que eu sei que esse servidor é P1? A gente olha ali horas de férias diurnas, a referência é 200, né? São 200 horas cumpridas no mês. E tá ali R$ 4.364. Esse é o salário do P1 hoje em Balneário Camboriú. Hoje Isso o piso do magistério é Balneário, certo? Em Balneário, mas o piso do magistério nacional é 4.800 e pouco. Isso. Tá? Então isso já comprova que Balneário Camboriú não paga o piso para os profissionais do magistério. Não adianta discutir, para a imprensa falar outra coisa, não paga o piso. Tá? Paga 4.364. Esse é o piso em Balneário Camboriú. Só que esse servidor, no caso, ali já tem 7 triênios, então já está há 21 anos na rede, no mínimo, né? Pode ser que tenha um pouquinho mais. Essa é a folha de janeiro, tá, gente? Então, para ficar bem claro aí, o pessoal meio invejoso aí, que vai olhar, olha só como o professor ganha bem. Não, esse salário está 33% maior do que ele realmente recebe mensalmente. É porque aqui a gente está com um texto de férias, tá? Que todos os trabalhadores têm direito. Isso. Mas isso cai para a gente na folha de janeiro. Tá, então, antes que venha aí um quero da vida dizer que o professor ganha bem. O nosso foco ali é o que está de vermelho, eu quero fazer 2 pontos ali interessantes, tá? Para quem estiver acompanhando a gente, que olha só, né? Falam sobre vantagem, tem muita vantagem, o servidor público tem muita vantagem. Gratificação progressiva horizontal. Essa gratificação progressiva horizontal, essa professora ganha R$ 43. Olha a gratificação que ela recebe. Segundo tipo de gratificação, dedicação exclusiva. Ou seja, essa professora só trabalha na prefeitura, ela não trabalha em outro lugar, ela não trabalha no privado, não. Ela só trabalha, a vida dela é a prefeitura. E essa gratificação é sobre isso. Mas ela recebe R$ 87 de gratificação. Ali diz que é 2% e que é 2% dos vencimentos dela, né? Isso. Do base. Isso. A gente pode observar também que ali no final tem um abono da lei, né? Então, esse abono aí é o que eles utilizam para dizer, né? A manobra contábil para dizer que paga o piso em Balneário Camboriú, né? Só que isso aqui, por exemplo, não incorpora no BCPrev dela. Certo. Assim que ela se aposentar, ela perde esse abono. Ela paga, veja bem, ela contribui para o BCPrev sobre esses 503, mas não terá direito a recebê-lo depois de se aposentar. Certo. Outra coisa importante para a gente observar, a gratificação de função dela. A gratificação de função dela é 30%, R$ 1.309, que é o que o pessoal antigamente chamava de regência, né? Balneário Camboriú nunca pagou regência para os seus professores. É gratificação de função e já teve outro nome também, gratificação docência. Perceba que ela paga 14% do plano de previdência, como estabelece a Lei 72 de 2021. Então, essa servidora paga R$ 1.228, quase um salário mínimo, por mês para o BCPrev. De nível 1. De nível 1, essa professora que está na base da carreira. R$ 1.228. Perceba que o salário base dela, isso é muito importante, o salário base dela é R$ 4.364. Esse é o vencimento base dela. Aí a gente pode ir para a próxima tela. Esse já é um outro contra-cheque, olerite. Eu aprendi olerite aqui em Balneário Camboriú. Lá de Florianópolis a gente chama de contra-cheque. Esse é um outro servidor que entrou depois de 2022. Ele já tem graduação e ele já é especialista. Só que ele ainda não pode receber como especialista porque ainda não chegou o tempo devido do estágio probatório. Então ele ainda não pode dar entrada. Percebam que a referência base dele, o salário base dele é R$ 5.673. Então o salário base dele é bem maior, 30% maior do que o da servidora que tinha apenas nível médio. Professor, 200 quer dizer que é 40 horas semanais. 40 horas semanais, exato. Okay. Né? A referência ali é o mês todo. Tá. Aí ele recebeu também um texto de férias, certo. Foi descontado o imposto de renda. Perceba que ele não tem triênio, nem nunca terá. Ele não tem tempo ainda para ter o triênio, ele ainda não venceu o estágio probatório, mas mesmo quando ele passa esse período, ele jamais vai receber. Isso é devido à Lei 91. Isso. Outra coisa, a gratificação de função dele é exatamente a mesma da outra servidora. Ela não é calculada sobre o vencimento base dele. Ela é calculada sobre o P1, que hoje em Balneário Camboriú é 4.300 e alguns trocados. Então, o mesmo 1.309 que ela recebia, ele recebe também como gratificação de função. Sendo pós-graduado. Sendo pós-graduado. Aí o que acontece? Ele também paga 14% para o BCPrev. A porcentagem é a mesma. Certo. Mas devido à perda das vantagens ou à redução das vantagens que ele recebe, mesmo tendo a formação maior e um salário base maior,
A contribuição dele mensal para o BCPrev é de R$ 951. Então ele contribui bem menos Eles contribuem menos. do que uma pessoa de início de carreira. Vamos por assim, uma pessoa que é de nível, não início de carreira, mas P1. De P1, com menor formação. O P3, Isso. Com menor agora, formação, mas com direitos. depois da Lei 91, Depois da Lei ele 91. contribui menos com o BCPrev. Aí eu pergunto, ele arrumou uma forma de sonegar impostos? Ele Não. deram para ele, lá no BCPrev, deram escolha para ele, tu quer contribuir com menos? Ele não teve essa escolha. Foi uma política ruim para agradar a lei de responsabilidade fiscal que impactou e impacta o BCPrev. Aquela professora que está com 21 anos, e no máximo 4 anos, vai poder requerer a sua aposentadoria. Certo. Este professor com uma formação maior, que contribui menos com o BCPrev, vai ter que bancar a aposentadoria dela. Percebem o problema? O problema não Sim. foi gerado pelos servidores. O problema foi gerado pela legislação, Certo. né? A contribuição dos que estão hoje contribuindo com o BCPrev, ela está diminuindo em relação às anteriores. Em relação às anteriores, mas não é por escolha dos Não é servidores. opção nossa. Não é opção. É critério da legislação feita. Aí tem um segundo elemento que eu não coloquei ainda, né? Mas que a gente pode discutir também. Que ele também só pode se aposentar com o teto do INSS, do Regime Geral de Previdência. Esse novo servidor que entrou em 2019. Esse novo servidor. Mas se ele quiser ganhar mais, ele tem direito a pagar um plano de previdência complementar. Ou seja, aquilo que era direito para a servidora mais antiga passa a ser um serviço oferecido por uma instituição bancária que ele pode comprar. Certo. Né? Então tem também esses interesses em Que é jogo. obrigatório, professor? Não, os o novos plano de efetivos? previdência complementar ele adere se ele quiser. Mas perceba que para outra era um direito. Certo. Para ele, se ele quiser comprar, Certo. aí além de pagar esse 14%, ele ainda terá que pagar mais. Certo. E aí a gente vai agora pro quarto ato, é isso? Ou não? Já falamos sobre isso? Aí agora tem a comparação dos dois, só para ficar bem claro, né? Ah, Se a gente tá. passar a tela ali. Ali. Então, um servidor ali que ganha 4.300 contribui com 1.228 e o outro servidor que tem um salário base de 5.600 contribui com apenas 951. Essa, para mim, é uma anomalia contábil. Certo. E não por culpa do servidor, né? Com É que se certeza você não. rebaixar o salário, você vai impactar o... A contribuição diminui também. Então aí a gente consegue acompanhar, né? Já esse comparativo a gente consegue perceber que ele vai minguar. Ou seja, essa lei vai matar o BCPrev por inanição. Ele não vai ele não se retroalimenta nunca. Certo. Porque você vai diminuindo o salário, tudo vai aumentando, né? Sim. Mas você vai diminuindo o salário do servidor. E aí, ao mesmo tempo que tu vai ruindo, assim, gente, se a gente botar na mesa para valer, é uma modalidade neoliberal que quer tirar do Estado aquilo que é a obrigação do Estado se comprometer com o servidor e entregar para uma empresa privada que vai pegar o dinheiro público, dinheiro da prefeitura, dinheiro de quem paga imposto, para os caras investirem na bolsa e ficarem com lucro, né? A gente está novamente terceirizando, né, mandando o dinheiro do setor público para o setor privado. É uma maneira né? de ter as coisas. Que era uma das práticas da antiga gestão. Isso Exato. Em relação à terceirização. Quando se terceiriza os serviços hoje, professor Marcos, quando se terceiriza hoje na educação, né, que a gente sabe que isso acontece, os trabalhos de serviços gerais, né? Lá nessa mesma lei de 2021, que tirou treinos, também extinguiu o cargo de agente de serviços gerais e a partir de então esses serviços de limpeza são feitos por uma empresa terceirizada. Isso influencia no BCPrev. Diretamente. A Lei 91, na diminuição dos benefícios dos servidores hoje na ativa, ela vai causar problemas para o BCPrev no médio e no longo prazo. A terceirização para a Lei de Responsabilidade Fiscal vai ficar muito bonito, né? Eu vou diminuir rapidamente ali o limite prudencial. Só que, ao mesmo tempo, eu zero a contribuição para o BCPrev. Então, essa é a minha discussão em relação ao dado atuarial. Ele leva isso em conta? Certo. Porque, do meu ponto de vista, se eu pegar as características populacionais de Balneário Camboriú, tem alguém hoje que defende que Balneário Camboriú vai diminuir a população ao longo do tempo? Apesar disso, está acontecendo nacionalmente. Por que eu digo que não vai diminuir? Balneário Camboriú aumenta a sua população por causa da fecundidade das mulheres ou por causa da migração?
Migração. E quando eu falo migração, eu não estou falando só da pessoa que vem do estrangeiro, tá, gente? Migração, qualquer deslocamento dentro do território. Nós temos muito mais migrantes nacionais em Balneário Camboriú, né? Do Paraná, do Rio Grande do Sul, Sim. do que de qualquer outra região do mundo. Balneário Camboriú aumenta a sua população principalmente por migração. Não tem a ver com a taxa de fecundidade. Se a população do Balneário Camboriú vai aumentar, vai precisar de mais serviço público ou menos serviço público? Mais serviço público. Se vai precisar de mais serviço público, vai precisar de mais servidor ou menos servidor? Mais servidores. Então, né, por mais que a conta não feche, se eu tiver maior número de contribuintes, eu acabo conseguindo pagar aquela conta lá no futuro. Vai aumentar a base de contribuição. Eu quero saber se o dado atuarial, o levantamento que fazem, leva isso em consideração. Ou não, está levando em consideração que a população do Balneário do Camboriú vai diminuir porque diminui no resto do Brasil. Outra característica que ninguém leva em consideração. A maior parte das pessoas que chegam em Balneário Camboriú, esses migrantes, chegam durante a sua vida adulta, fazem parte da população economicamente ativa. Perceba que Balneário Camboriú não precisou nem investir na formação dessas pessoas. Não teve que gastar com educação. A pessoa chega aqui já pronta para o mercado de trabalho. Então tem toda essa economia e já vai direto para o mercado de trabalho. Ninguém nunca leva isso em consideração. Quando é um investimento, dinheiro que vem de alguém, sei lá, do agronegócio, é investido em apartamento em Balneário Camboriú, sempre aparece na mídia. Sim. Quando são trabalhadores que vêm de outra região para trabalhar em Balneário Camboriú, é um silêncio absoluto. Sim. Ninguém fala que precisa de força de trabalho, né? Então, para mim, o número de servidores vai aumentar com o tempo, não vai diminuir. Se eu fizer a terceirização, eu anulo qualquer contribuição para o BCPREF. Aí, realmente, a conta não fecha. Mas é por culpa do servidor? Não, novamente não. É Questão, uma, né? uma característica que a gente escuta, né? Todo mundo tem um amigo que acha que o servidor público é malandro, não trabalha, e aí ele vem e fala assim, eu tive na prefeitura tal dia, eu tive em tal lugar tal dia, uma fila enorme e um cara atendendo, e os guichês tudo livre lá. Foram almoçar, foram isso. Não, gente, é que não tem gente na frente do trabalho, no posto de trabalho, não tem. Não contratam. Não contratam. Eles não estão almoçando. Eles não não estão estão no horário almoçando, de eles não folga. existem Eles não ali. existem. Não existem Eles não ali. existem. E a gente percebe esse apagão acontecendo também no magistério, né? As pessoas que fizeram concurso público para Balneário Camboriú e acabam sendo chamadas em outros municípios, em outros estados, inclusive por conta da carreira, acabam saindo daqui de Balneário Camboriú, porque a carreira já não é mais tão atrativa como era antes da lei de 2021, né? E a gente percebe essa alteração afetando, inclusive, o magistério. Sim, aí o que acontece? Hoje a gente está perdendo, notem, estamos perdendo profissionais qualificados, que muitas vezes são efetivos em Balneário Camboriú há algum tempo já, que estão largando o concurso público, a sua, né, estabilidade, e indo assumir uma vaga concursado em Porto Belo. Porque lá tem um plano, tá acontecendo que tem um movimento de valorização profissional maior do que aqui, né? Nos últimos anos a gente veio sofrendo essa sucateamento, né? Não só na estrutura, mas também no trabalho do servidor. Então acabam se migrando. Hoje um professor independente, se ele ganha 2, 3 mil reais, 4 mil reais, claro que isso depende do nível de estudo dessa pessoa, tá, gente? Uma pessoa para ganhar bem na prefeitura, né? Sem ser cargo político, uma pessoa que é concursada, que tem um bom salário no serviço público, é porque ele tem um currículo muito bom. Né? Ele é mestre, ele é doutor, então ele vai... É justo. Que foi construído a partir de um estatuto que foi, né? Que garante isso na letra da lei, né, professor? E em Porto Belo, independente do grau dessa pessoa, ele recebe um vale alimentação. Certo. Certo. A gente sabe disso. Tá caro o mercado. Sim. Tá caro viver. Quem é que vem para Balneário Camboriú? Eu trabalho como administrador, eu recebo muitas matrículas, professor. E o que o senhor fala, esse dado é real? Assim, entre o maior número de matrículas, quando eu recebo uma criança, uma família da Venezuela, uma família do Haiti, é muito inferior às famílias que eu recebo do Rio Grande do Sul. Certo. Sim. Né? Acontece esse movimento migratório dentro do Brasil e vão vir direto para Balneário Camboriú, porque a gente coloca isso na mídia, que é uma baita cidade, que aqui é o melhor lugar, o pessoal ganha bem, tem trabalho. E aí chega aqui, não é bem assim. Primeira coisa que acontece com essa família, chega na escola,
já chega sem dinheiro, porque ela teve que dar um calção, o aluguel era mais caro do que ela imaginava e ficou sem dinheiro. Aí vocês sabem do que é, porque vocês fazem isso na escola de vocês, que a gente começar a falar com os professores, vamos fazer uma vaquinha, chegou aquela família ali, a gente precisa ali, aí a gente atravessa ali, vai lá no mercado, tal, aquela família sai com a matrícula feita e ainda sai com um ranchinho ainda para pela mobilização. Material escolar, muito material também. escolar, tudo isso. Bom, já tentando encaminhar para o final, eu penso que nós temos que, pelo que eu entendi, nós temos 2 pontos muito frágeis para resolver antes de iniciar uma discussão de um novo PL renacional do ABCPrev, né? Porque vai vir um novo aí, né? Na fala da prefeita Juliana foi, esse não vai ser, mas vamos construir outro. Eu tenho que fazer adequação à norma nacional, né? Isso. E aí, professor Marcos, nós temos a questão da não paridade da contribuição da prefeitura, que aumentou para nós e não aumentou para a prefeitura. Então, é necessário que a prefeitura entre com a parte dela nessa conta para fechar. E a questão da Lei 91 de 2022, ela precisa ser revista urgentemente. Urgentemente. Né? No meu ponto de vista, analisando aqui, escutando vocês dois, antes de qualquer coisa, né? Para acertar as contas, porque tá posto, se hoje há uma diminuição na contribuição da Previdência hoje, a conta é óbvio que não vai fechar. Então, isso tem que ser reorganizado, e claro, uma construção com diálogo com os servidores, com a administração, para que a gente possa avançar nesse sentido que o BCPrev tenha vida útil, que a gente consiga, quando nos aposentar, ter dinheiro para nosso salário, a nossa aposentadoria, mas que os punidos pelas situação não sejam as pessoas que estão trabalhando e contribuindo para o BCPrev. Né? Uma preocupação que eu tenho, porque isso me atingiu diretamente, né? Já falei com vocês particularmente a esse respeito. A minha mãe hoje ela tem 80 anos, ela tem mal de Alzheimer, né? Faz 1 ano e meio que ela não me reconhece mais. A minha mãe, como meu pai faleceu depois da reforma da Previdência, e eu sou filho caçula, então ela não tem nenhum dependente. Ela passou como pensionista a receber somente 60% do vencimento, do benefício que o meu pai recebia. Então meu pai faleceu, simplesmente diminuiu, que meu pai que trabalhava, que mantinha a casa, né, diminuiu o rendimento dela em 40%. E hoje, a minha mãe, que um dia foi meu pai e minha mãe, que foram a âncora financeira da casa, que mantinham a casa, que mantinham a família, ela passou a ser minha dependente econômica. Então, para que hoje ela tenha um cuidador, tudo, eu tenho que tirar do meu vencimento para conseguir fazer isso. Então, quando vem falar para a gente assim, não se preocupem, vocês não serão atingidos pela medida. O que eu fico pensando é se Balneário Camboriú hoje, no auge da sua fama e da sua glória, o que ela pretende deixar de legado para os seus servidores públicos. Então, a pergunta que eu faço é se Balneário Camboriú quer transformar hoje as pessoas que são os provedores financeiros das suas famílias, a mãe solo que trabalha na educação, a pessoa, ou a família mesmo, o pai e a mãe, que são servidores públicos, que hoje quem mantém a casa, se pretende transformar esse servidor no futuro em dependente econômico dos seus filhos. Certo. E aí temos um agravante, já que eles gostam tanto de falar de população e de mudança demográfica no Brasil, temos um agravante, que no passado a minha mãe teve 5 filhos. Desses 5 filhos hoje, 3 estão vivos. Só eu posso ajudar financeiramente. As famílias hoje têm quando tem, na média, no máximo 2 filhos. Então fico pensando numa família, um pai e a mãe que vão ficar idosos e vai ter só um filho para ajudar financeiramente. Será que ele vai ter condições de fazer isso? Então a minha preocupação é com esse legado que essa cidade, que se diz tão rica, com alto renda per capita, com a qualidade de vida maravilhosa, se é isso que ela pretende deixar de legado para os seus futuros servidores. Eu não estou pensando em mim só. Eu estou pensando em quem vem aí no futuro. A gente está falando hoje de 6 mil famílias. Imagine o impacto que isso teria financeiro para o município. Certo. Verdade, professor Marcos. Professor Will, quer deixar algum recado? Quero sim. Caminhar para o final? É um chamamento, na verdade, né, professora? Porque se a gente está aqui hoje conversando e falando que essa PL sai da discussão, sai,
né, da pauta da Câmara de Vereadores, é porque teve muito trabalho de muitos professores envolvidos. Se não tivermos a movimentação, se não tivermos o apoio da classe trabalhadora, dos professores, não só dos professores, tá, gente? Porque isso ia afetar todos os servidores, né? Então, se a gente não se movimentar enquanto trabalhadores, a gente vai perder. Porque eles já percebem, não tem interesse, eles ficam quietos, tá tudo bem, tá tudo, né? Aquela coisa, não, né? Não se importou. Sim. Então, eu vou deixar um convite para quem estiver nos acompanhando, que entre em contato com a ProABC. Né? Se você é de uma outra classe trabalhadora de dentro da prefeitura, da saúde, outra categoria, né? De outra categoria, da saúde, da cultura, se você quiser montar uma associação, saber como faz a associação, quais são, né, os enfrentamentos, quais são, né, os perrengues de início, vem falar com a gente. A gente vai te dar uma ajuda e vamos se movimentar. Isso é importante. Vamos conversar, vamos sentar, vamos dialogar, porque foi essa movimentação, repito, que foi lá, a gente conseguiu chamar a atenção. A partir de uma nota feita no final de semana. Então eu quero deixar registrado, né, que durante os outros anos, desde quando a gente só pode falar desde quando existe a ProABC, a gente não pode falar de antes, né? Certo. Então desde da existência da ProABC, essa foi a primeira vez, eu quero deixar registrado aqui, que né, o poder público chama para debater. Foi a primeira vez que sentamos na mesa. E foi a prefeita Juliana que fez isso. Ela teve, né, essa abertura, né? Assim, ela chamou sensibilidade, né? Eu acho que isso fala muito sobre ela, né? Não fala só sobre forma de administrar, mas fala também sobre o caráter dela, que ela está aberta ao diálogo. E ela nos chamou. E aí, durante a semana a gente fez, né, mais um apelo para ela, um apelo público dessa vez, a gente falou com ela, né? E a mulher ouviu, cara. E aí ontem ela lançou um vídeo, a gente ficou muito contente em saber, e ela, mais uma vez, ela afirmou que tá pro diálogo. E isso é importante, assim a gente vai construindo. Mas para dialogar com a mulher, com a prefeita, a gente tem que estar disposto. A gente tem que estar disposto a ler, encontrar algumas coisas. Porque seria muita ingenuidade nossa como servidor público achar que tudo parte de uma pessoa só, que parte da prefeita. Não, tem outros servidores estudando essas leis, criando normativas, né? Fazendo tudo isso que está acontecendo e chega para ela, vai ter coisa que ela vai assinar. E se a gente não alertar, vai passar. Se a gente não se unir, a gente vai sentir. É esse movimento, né, Will, de ter o problema e ir atrás de soluções, né? Não só apontar os erros, porque eles acontecem, equívocos acontecem e aconteceram e não foram poucos. Nós acompanhamos durante esse processo aí. Mas a partir do momento que a gente tem esse diálogo, né? Nós estamos dispostos a ajudar, a contribuir e a sentar na mesa e ver o problema e vamos buscar soluções, aonde não seja o trabalhador, a trabalhadora que vai pagar esse pato. Eu penso que esse é o melhor caminho, né? Eu quero, então, agradecer o Will pela disponibilidade, o professor Marcos também, por estar aqui hoje com a gente, e a você que está aí nos acompanhando, escutando. Deixa aqui embaixo o teu comentário, o que tu achou, quais serão ou poderiam ser os próximos temas que a gente pode trazer para conversar. Qualquer coisa, chama a gente aí. Obrigada.